Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. E nesse primeiro vídeo eu vou ter o prazer de ajudar vocês a entenderem uma questão extremamente importante nesses últimos tempos, que muita gente ainda se confunde ou ainda acredita por conta de fake news, né? Pessoas que espalham notícias falsas, infelizmente, né? Teorias de conspiração. E como o mundo inteiro está sendo afetado, né, de uma forma muito drástica, né, por esse novo coronavírus, as pessoas costumam se perguntar: esse vírus foi criado em laboratório? Ele é uma invenção humana? Será que é uma arma de guerra? Esse tipo de teoria de conspiração. A ciência, de certa forma, já tem respostas para isso, para dizer para vocês se o coronavírus foi criado ou não em laboratório. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar em vírus, claro, né? Mas você sabe o que é um vírus? Porque antes de falar sobre o coronavírus, sobre como nós sabemos que o coronavírus provavelmente não foi um vírus criado em laboratório, já estou respondendo a pergunta. A gente precisa dar um conceito introdutório para vocês do que é um vírus. Eu sei que muita gente sabe, mas tem muita gente também que não sabe. Então, por isso, eu vou falar um pouquinho agora, no primeiro minuto ou dois, sobre os vírus, tá? O que são esses micro-organismos? Então, os vírus são os menores micro-organismos existentes. Eles são muito pequenininhos, né? Eu vou colocar aqui um slide que compara o tamanho de uma bactéria e o tamanho de um vírus. As bactérias já são menores do que as nossas células, né? Mas comparadas a um vírus, uma bactéria é muito maior. Uma bactéria, como vocês estão vendo aqui no slide, ela tem aproximadamente um tamanho de 2 micrômetros ou 2.000 nanômetros. E aí, como vocês também podem ver, tem diferentes tipos de vírus, né? Como vocês podem ver, o vírus da Zika, o HIV, que tem aproximadamente ali 140 micrômetros. Então, se a gente comparar com uma bactéria, por exemplo, um vírus é 10 a 100 vezes menor do que uma bactéria. Vou mostrar para vocês um exemplo que eu tenho aqui na minha casa, que eu faço exercício, mas é fácil de entender. Imaginem só que, agora sim, imaginem só que essa bolinha cor-de-rosa é um vírus. E essa bola enorme, que nem cabe aqui na tela do celular, é a nossa célula. Então, vocês conseguem ver como os vírus, eles são estruturas extremamente pequenas, né? Mas são estruturas extremamente pequenas, mas com uma capacidade de destruição enorme. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora, né, na Covid-19. Mas você pode me perguntar, mas Paulo, como um vírus é formado? Né? O que tem dentro de um vírus? O vírus é tão pequenininho, o que tem dentro dele? Eu vou explicar para vocês brevemente como é a estrutura no vírus, até porque a gente vai precisar entender alguns conceitos básicos para entender a estrutura do coronavírus e para ajudar vocês a responder essa questão sobre a origem do coronavírus. E como é a estrutura de um vírus geral, né? Vamos falar do geral e depois a gente vai falar como é a estrutura do coronavírus. Primeiramente, os vírus, assim como outros organismos, têm o seu material genético, né? Então, células complexas, né? Lembrando que o vírus não é uma célula. Células, elas têm DNA, têm RNA como seu material genético. Os vírus, eles têm dentro deles ou DNA ou RNA. Então, um material genético pequeno de DNA ou RNA. Aqui eu já adianto, o coronavírus, ele é, na verdade, o coronavírus é uma família de vírus de RNA, tá? E todo vírus ao redor desse material genético, ele tem proteínas
que vão proteger esse material genético. E ao redor dessas proteínas, ele pode ter um envelope ou não. Alguns vírus são envelopados, né? Possuem envelope, possuem uma membrana que protege, então, o seu material genético ali dentro. Outros vírus não necessariamente apresentam esse envelope. E também, né, eu vou colocar aqui agora a estrutura do coronavírus para vocês conseguirem ver o que é esse envelope. Então, olha aqui esse slide. Então a gente consegue ver aqui, essa é uma ilustração do coronavírus. Então a gente consegue ver lá no interior, né, uma linhazinha roxa ou azul. Essa linhazinha está representando o RNA do vírus. E essas proteínas, essas bolinhas vermelhas, são as proteínas que a gente chama de nucleocapsídeo. Claro que vocês não precisam saber esse nome, mas são as proteínas que protegem aí o material genético do vírus, né? E ao redor, a gente tem, como vocês podem ver, a gente tem essa membrana, né, que está aí em azul. E essa membrana são o que é chamado de envelope. E uma coisa muito interessante que dá o nome ao coronavírus é que, associado a esse envelope, a gente tem proteínas, que são as proteínas de espícula, que estão aqui em amarelo. E essas proteínas, por terem formato de coroa, elas dão um nome aos coronavírus de coronavírus, porque coronavírus vem de corona, vem de coroa. E é muito importante que vocês memorizem que os coronavírus têm essas proteínas de coroa, porque é a partir delas que a gente vai falar, né, quando chegar a hora de abordar quais são as evidências científicas que nós temos até o momento para provar que o coronavírus foi ou não uma invenção de laboratório. Mas você pode me perguntar, para que servem essas proteínas de coroa? Essas proteínas que estão aí grudadas no envelope do coronavírus. Muito importante, são as proteínas que vão fazer com que o coronavírus se ligue às nossas células, interajam com as nossas células e possam, então, entrar dentro das nossas células. Ah, mas o coronavírus entra dentro da nossa célula? Não só o coronavírus, mas como todos os vírus. Aí vem uma informação extremamente importante. Diferente de uma célula ou de uma bactéria que consegue se reproduzir independentemente, os vírus, eles não conseguem se replicar, né, se reproduzir independentemente. Então eles são conceituados como parasitas intracelares obrigatórios. O que significa isso? Parasita, primeiramente, primeiro nome, parasita, significa que é um ser que depende de outro para sobreviver. Segundo nome, intracelular, porque ele só consegue se replicar, exercer o seu metabolismo dentro de uma célula. Então é intracelular. Obrigatório, porque fora da célula o vírus não consegue se reproduzir. Então, diferentemente de um fungo ou de uma bactéria, que são outros micro-organismos que conseguem se reproduzir fora da célula, o vírus jamais vai conseguir se reproduzir fora da célula, apenas dentro da célula, ok? Como vocês podem ver aqui, essas são microscopias, fotos, né, de microscopia eletrônica do coronavírus, na qual vocês conseguem ver que ao redor, né, da estrutura, da esfera, a gente tem, né, as proteínas de espícula e que dão então o formato de coroa. Como nós já sabemos, coronavírus chama coronavírus porque vem de coroa, né? Bom, então vocês estão conseguindo ver essas fotos para que fique memorizado que o vírus tem essa estrutura. Além disso, nós já falamos que o coronavírus é um vírus de RNA.
E como qualquer outro vírus, ele só vai se replicar se ele estiver onde? Dentro de uma célula. Que célula é essa, nesse caso? Então, a gente vai conversar disso um pouco mais para frente. Daqui 2 ou 3 vídeos eu vou trazer para vocês a ideia de como que o coronavírus infecta o nosso corpo. Mas agora, né, só falando que o coronavírus, ele pode infectar diferentes células do nosso organismo, principalmente as células epiteliais do nosso trato respiratório, superior e inferior, que compreende aí os pulmões, o material genético. Bom, agora que vocês já sabem o que são os vírus, como eles se organizam, né? Aqui eu vou colocar esse slide que mostra diferentes tipos de vírus para vocês verem como os vírus eles têm diferentes formatos, né? Por exemplo, nós temos aí o coronavírus centralmente, e aí depois, pertinho do coronavírus, a gente tem os retrovírus, vírus de hepatite, o vírus da herpes, adenovírus, outros vírus que têm formatos diferentes do coronavírus. Bom, quando a gente fala em coronavírus, né, eu acredito que muitos de vocês, pela primeira vez, ouviram falar em coronavírus esse ano, né? Vocês pensam, ok, coronavírus é um vírus. Não. Coronavírus, na verdade, é uma família de vírus. A gente tem dezenas de diferentes tipos de coronavírus. Verdade? Sim. Basicamente, a gente tem 4 tipos de coronavírus: alfa, beta, gama e delta. Os coronavírus, que são os coronavírus que infectam o homem, são os coronavírus principalmente do tipo beta. Inclusive, esse novo coronavírus é um coronavírus do tipo beta, que é o SARS-CoV-2. Bom, nossa, então que legal, né? Coronavírus é uma família de vírus que infectam diferentes tipos de animais, né? Infectam o morcego, podem infectar diferentes animais silvestres, podem infectar porcos, podem infectar cães, né? Podem infectar diferentes tipos de animais, inclusive o humano. Bom, aí você pode fazer uma segunda pergunta. Pô, então esse é o primeiro coronavírus que infecta o homem? Não. Esse coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ou novo coronavírus, é o 7º coronavírus descrito com capacidade de infectar o homem. Mas você pode me perguntar, fazer uma segunda pergunta. Mas por que esse coronavírus, então, se tornou tão letal? Isso a ciência ainda está respondendo. A gente tem algumas respostas para essa pergunta, mas essa pergunta ainda não está completamente respondida. Bom, mas quais são esses coronavírus que pode infectar esses 7? Então a gente tem basicamente 4, que são o 222E, o OC43, o NL63 e o HKU1. Esses 4 coronavírus, eles podem causar doença apenas em indivíduos que têm um sistema imunológico muito debilitado, mas não causam doenças graves em indivíduos imunocompetentes, que são as pessoas que têm o sistema imunológico funcionando plenamente. Bom, mas eu falei 4, né? Então esse é o 7º, então faltam 3. Por que eu deixei esses 3 por último? Primeiro, é o SARS-CoV-2, que a gente vai falar dele mais amplamente. Mas antes de falar sobre o SARS-CoV-2, a gente tem que falar sobre os outros 2. Porque esses coronavírus, eles foram coronavírus que infectaram o homem e causaram doenças graves no passado. E é interessante você saber disso, para não ter a ideia de que esse coronavírus agora é o primeiro coronavírus que está vindo para causar
uma doença grave. Não, os outros dois que eu vou falar são coronavírus que já causaram doenças graves, só que numa proporção muito menor. O primeiro coronavírus que de fato causou uma epidemia e foi responsável por doenças, por uma doença grave, no caso a SARS. O que significa SARS? Síndrome Respiratória Aguda Grave. Bom, esse vírus ele surgiu inicialmente na província de Guangdong, e as primeiras pessoas infectadas com esse vírus lá na província de Guangdong, na China, eram pessoas que frequentavam um mercado de animais, frutos do mar ou animais silvestres. Depois, outras pessoas na China, ao redor da China e em outros países, começaram também a apresentar sintomas da síndrome respiratória aguda grave. Pouquinho mais tarde, se descobriu que essa síndrome respiratória aguda grave era causada por um tipo de coronavírus, também do tipo beta. E esse coronavírus, na época, ele foi chamado de SARS, porque causa a doença SARS-CoV, porque vem de coronavírus, né? Na época, o número de pessoas infectadas foi de 8.098 pessoas infectadas e o número de mortes foi de 774 pessoas. Ou seja, se a gente fizer uma proporção, dá uma proporção de mortalidade de aproximadamente 10%. 9, 10%. E essa infecção, né, esse coronavírus, ele foi muito bem contido, né? Porque a transmissão pessoa a pessoa não era tão grande como esse novo coronavírus que a gente está vivendo hoje, né? Bom, então essa infecção conseguiu ser contida ali em 2003. Então não houve mais casos relatados de SARS-CoV pelo mundo depois. Mas 10 anos depois, em outro lugar, no caso na Arábia Saudita, né, no Oriente Médio, pessoas começaram de novo a apresentar esses sintomas respiratórios graves, né, a SARS. E verificou-se que principalmente pessoas que tinham entrado em contato com camelos, né, animais, como todo mundo sabe, extremamente comuns lá no Oriente Médio. E na época também se descobriu que esse coronavírus, essa SARS, né, essa doença essa respiratória era causada também por um outro tipo de coronavírus, que na época foi chamado de MERS, porque síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS-CoV. Então o nome do vírus ficou MERS-CoV. Na época, a MERS-CoV atingiu cerca de 2.500 pessoas com uma letalidade alta de aproximadamente 30%, matando 858 pessoas. Então, a MERS-CoV foi comparada com a SARS, que foi a primeira, foi extremamente letal. Mas o número de casos foi menor e essa infecção também foi contida, porque a transmissão pessoa a pessoa era menor, né? Eram geralmente pessoas que entravam em contato mais ali com os camelos ali na região. Houve casos de MERS fora do Oriente Médio também, mas foram números reduzidos. E essa infecção ela foi contida logo ali em 2012, 2013. Bom, um detalhe muito importante que tem em comum a SARS lá de 2002 com a MERS ali de 2012 foi o seguinte: a origem do vírus. Basicamente, os dois vírus, que são diferentes vírus, são coronavírus, são da mesma família, são beta-coronavírus, mas são diferentes vírus, ok? O SARS-CoV e o MERS-CoV tinham origem de um mesmo animal. Interessante, não? Que animal era esse? Eram os morcegos. Então, os dois vírus foram originados de um vírus inicial que veio do morcego.
Bom, é a mesma espécie de morcego? Não, espécies diferentes de morcego, ok? Esse é o primeiro ponto. São espécies diferentes de morcego, mas os dois eram originados do morcego. Aí você me pergunta, bom, mas então passou do morcego para o homem? Não, não houve essa transmissão do morcego para o homem, porque o vírus do morcego, tanto vamos dizer, o pai, né, do SARS-CoV ou da MERS-CoV, que estão lá no morcego, são incapazes de infectar o homem. Eles evoluíram naturalmente num animal intermediário, né, num mamífero intermediário. No caso da SARS-CoV, foi nesse animal que eu vou colocar a foto aqui para vocês, que é chamado de civeta. Bom, a civeta foi o animal na qual o SARS-CoV evoluiu, então da civeta ele passou para o homem. No caso da MERS-CoV, o que aconteceu foi, os camelos foram os hospedeiros intermediários, foram esses animais nos quais a MERS-CoV evoluiu para que então pudesse passar para o homem. Então vai ficar assim, vou mostrar esse slide. O SARS-CoV passou do morcego para a civeta, da civeta para o homem. A MERS passou do morcego para o camelo e do camelo para o homem. Por que eu estou falando tudo isso aqui do passado? Porque é muito importante para a gente entender esse coronavírus, a gente tem que entender um pouquinho sobre os precedentes desse coronavírus, quais são os vírus que vieram antes dele. Isso vai fazer com que vocês, que a ideia que eu vou expor aqui fique mais clara. Pessoal, acabou que essa explicação ficou longa, o vídeo vai ficar longo, vai ficar cansativo, então eu vou deixar para explicar e para responder essa pergunta no próximo vídeo, mas eu vou fazer aqui um resumão de tudo aquilo que eu gostaria que fosse a mensagem de casa, né? Primeiramente, o que são os vírus? Vírus são estruturas pequenas, são parasitas intracelulares obrigatórios que infectam, entram dentro das nossas células para poder se replicar. No caso do coronavírus, ele é um vírus de RNA que possui envelope ao redor desse coronavírus e pregado, né, ligado a esse envelope, a gente tem as proteínas do coronavírus, que são as proteínas que dão formato de coroa, por isso coronavírus é chamado de coronavírus. Então, coronavírus não é um vírus, mas uma família de muitos e diferentes vírus, no qual 7 deles, né, do subtipo beta, são capazes de infectar o homem. E desses 7, 3 podem causar doenças graves. Então, eu expliquei inicialmente sobre o SARS-CoV e sobre a MERS. E no próximo vídeo eu falo do SARS-CoV-2. Bom, sobre o SARS-CoV e sobre o MERS-CoV. São vírus, né, originários de morcego que evoluíram naturalmente num animal intermediário, então passaram para o homem, causando então doenças. Então, muito obrigado para vocês que ficaram aqui e assistiram. Deixa aqui seus comentários, deixa aqui suas perguntas, eu estou disponível. Esse é o meu primeiro vídeo. Para mim está sendo assim uma experiência única, tudo novidade, eu não tenho muito jeitão com a câmera, então para mim é um desafio bastante grande, mas eu acho que eu tô aqui cumprindo minha missão, tá? Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo.